Irmãos, boa noite mais uma vez. Bom de encontrar vocês, todos irmãos. Nós estamos passando pelo mesmo procedimento que os irmãos estão sendo submetidos. A frequência restrita, né? E é condicionada a alguns argumentos de idade e também de predisposição à doença, chamado grupo de risco. Independente de todas essas dificuldades, eu acredito que é um momento especial para nós. Tenho falado para os irmãos desde o início que é um momento diferente, não é um momento de dor ainda, né? A gente está passando por uma situação atípica que nós nunca passamos. Acredito também que nós nem pensaríamos que iríamos ser submetidos a essa situação. E as coisas aconteceram de repente. De repente será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. De repente a gente vai no médico e descobre que tem um problema maior do que a gente às vezes nem imaginava. E isso nos sinaliza que tudo que nós pregamos nas nossas vidas, nós devemos aplicar nos momentos necessários. Isto é, crer no Senhor, que a nossa vida é tão pequena e esse tabernáculo que nós vivemos, ou a tenda que nós vivemos, ela é muito frágil. E em condições normais de temperatura, pressão e alimentação, nós temos um tempo a mais. Mas depois que as coisas começam a fragilizar a nossa saúde física, nossa brevidade do tempo, ela acentua. Mas isso não é o assunto nosso da pregação, é só para nós imaginarmos que nós precisamos de viver na realidade do que nós cremos. E viver na realidade do que nós cremos é enfrentar esses dias com paz, com esperança, com fé e amor. Se você quer saber, nossa vida não deve mudar na questão espiritual, a não ser nos aplicarmos mais ainda ao que sempre ouvimos. Certas informações que nós temos, nós vamos aplicar depois de muito tempo, mas no momento propício, como diz a palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer aos irmãos, e a palavra diz que nenhuma palavra é pregada debalde, isto é, à toa. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus e adquire o conhecimento da palavra de Deus, ela acumula em nós, e deve acumular em nós, sabedoria, que é o conhecimento de Deus. Então o Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. E só vamos obedecer, só vamos ter obediência quando nós sabemos o que fazer. Se nós não sabemos o que fazer, como vamos proceder? Paulo diz que os gentios tinham uma lei natural no coração deles, para saber o que era certo e o que era errado. Agora, se os gentios, os quais somos nós pela nossa natureza, todos nós temos uma lei natural, e agora com o conhecimento, a informação de Deus, nós temos ainda um privilégio de ter postura condizente com o que nós ouvimos e com o que nós cremos. Amém, irmãos? E a informação, ela é passada por palavras, por leituras, por explicação da palavra de Deus. Às vezes a gente vem tanto à igreja, acaba que nossos filhos, ou até nós, não sabemos direito o porquê vamos ir à igreja tanto assim. Será que nesses dias de ausência aqui no templo, nós sentimos vontade de estar aqui? Não só vontade de estar aqui, mas de ouvir também a palavra de Deus. Então você pode ver que a maioria dos pregadores preocupados correram com os meios que tinham para poder pregar o evangelho. Nos canais, em todos os canais disponíveis, nas redes, fizeram pregações ao vivo,
né? As chamadas lives, tinha pastor falando live, mas não importa, ele estava fazendo o que era transmitir e informar os irmãos através de uma palavra bem falada, uma palavra simples, que chega ao coração de cada um de nós. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo escreve esta carta, a primeira carta à igreja aos Coríntios. E nesta carta, ele não deixa dúvidas sobre que esta igreja, apesar de todas as dificuldades que ela tinha, é a igreja do Senhor. Não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, que a igreja que você vem é a igreja do Senhor. E igreja do Senhor deve falar a palavra de quem ela é. Na igreja se fala a palavra de Deus. Aprendemos a palavra de Deus. A igreja não é nenhum outro objetivo a não ser pregar e ensinar a palavra de Deus. E Paulo fala mesmo na carta de Coríntios que a igreja é o corpo de Cristo. E no corpo tem seus membros. Então cada um de nós faz parte do corpo da igreja, do qual cabeça é Cristo, nosso Senhor. Amém? No versículo 17, Paulo faz uma explicação sobre a sua missão. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então ele faz uma pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A prova é Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queríamos te agradecer. Pedimos nesse momento que o Senhor nos dê conhecimento, que possamos falar segundo a sua vontade, não a nossa, e que fuja de nós qualquer ideia humana, mas que possamos falar dentro das verdades escriturísticas, o que é do seu agrado, na obediência santa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, está aqui um texto onde Paulo fala para os irmãos que a palavra do Senhor é estranha para os homens que conseguiram se achar entre os outros homens mais sábios que os outros. E isto é comum. É comum as pessoas estudarem e depois se acharem que ela tem, pelo conhecimento secular dela, e esse conhecimento veio por intelecto, de muitas informações, que algumas coisas que outros creem é coisa baixa, isso é coisa louca, coisa que não tem sentido, que não faz sentido. Quando Paulo diz que a palavra que ele pregava é a palavra de loucura, é palavra que não fazia sentido para os homens sábios. E qualquer que fosse os homens na sua sabedoria, e aqui ele diz sobre os gregos, quando Paulo escreve esta carta, ele já havia circulado pela Grécia,
por Atenas, Corinto, próprio Corinto. Então era normal dizer, olha, essa sabedoria que está sendo espalhada desde as escolas para as crianças, ela é loucura para aqueles que creem diferente. Veja, não estamos tão diferentes como há 2000 anos atrás. Então o que se ensina aqui na igreja, que a igreja é uma escola ensinadora, com a autoridade de Deus, é diferente do que se ensina nas escolas seculares. As escolas seculares ensinadoras e formadoras dos homens, sob a autoridade e da égide do governo humano, de ensinar o que convém. E todas as ciências exatas, as ciências humanas, tudo. E nós temos nossos filhos, levamos às escolas, mas nós temos que nos preocupar com o que eles aprendem e com o que eles são ensinados aqui. Porque se a igreja não ensinar, se a família não ensinar, a criança vai aprender errado. E vai se formar um jovem contextualizado com o ensino dos homens, e não com os ensinos de Deus. Podemos aprender os ensinos dos homens? Claro que podemos, tem ensinos bons. Mas a filosofia de vida dos homens, principalmente, e eu não digo da ciência exata, ou da ciência médica, vamos dizer, da biologia, tantas coisas boas o homem descobre. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre a razão da vida. Misturado com os conhecimentos que eles têm, eles geram sofismas. O que vem a ser um sofisma? De uma ideia verdadeira, são as premissas que levam a uma conclusão falsa. Certo? Então pode ser uma premissa, por exemplo, que eu vou criar aqui agora. Deus é bom. É uma premissa verdadeira. Qual a segunda? Se Ele é bom, Ele não pode julgar ninguém. A segunda premissa é falsa. Qual que é a conclusão? O bom não julga, então cada um faz o que quer. Isso é um sofisma. Entendeu o que é o sofisma? Que é uma figura de linguagem que nós aprendemos no português. Certo, professoras? E então, na igreja, não existem sofismas. Existem verdades absolutas, porque Deus é absoluto. E a verdade absoluta de Deus faz o homem achar que é uma verdade louca, porque elimina as premissas falsas. Só restam as premissas verdadeiras. É loucura. Por exemplo, quando Paulo diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Interessante. Isso foi um chamado especial de Paulo. A maioria dos crentes pensam muito na sua salvação. Eles se preocupam, será que eu estou salvo mesmo? Alguns pensam, eu quero me afirmar na salvação. Paulo não era preocupado com a sua salvação. Ele dizia, eu vou correr, mas estou bem certo que eu alcancei e vou até o fim na perseverança. A preocupação de Paulo era com os que ainda não eram salvos. Então um recado interessante para você: se você pensa só em você, você não ora para a salvação do próximo. Então Paulo preocupava mais com o próximo do que com ele. Então quando nós vemos, eu não vim aqui para batizar, para ser um batizador. João Batista foi um batizador que pregava o arrependimento. Mas eu vim para evangelizar. Ora, como que evangeliza alguém? Falando. A pregação do evangelho. Expondo a palavra de Deus. Como, por exemplo, Felipe ensinou Eunuco. Eunuco lia Isaías. Mas ele não entendia o que ele lia. Então Felipe foi e explicou o que é que ele lia. Isto é evangelizar. Levar o conhecimento a alguém é tão simples que muitos menosprezam. E não se chega ao conhecimento do Evangelho, porque a fé é pelo ouvir, o conhecer do Senhor é pelo ouvir,
se não for pela simplicidade do Evangelho. Nós não podemos fugir das coisas simples do Evangelho. E nós vemos que Paulo diz que não foi em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se tornasse, não faça vã. Por quê? Se o pregador se expõe e torna-se tão prepotente e tão focado nele, que ele prega alguém que ele prega ser menor que ele mesmo. Observe que os pregadores modernos têm mais fama do que a igreja que eles pregam de quem ele fala. Então a igreja não é de Deus, a igreja é dele, porque ele fala dele. Porque ele tem poder de cura, ele tem poder de milagres, ele tem poder da unção. E ele pega um copo d'água e benze e joga nas pessoas, as pessoas saram. A pessoa leva um grãozinho de feijão, ele faz uma oração, o feijão torna-se poderoso. Onde está Cristo em tudo isso? A cruz de Cristo ficou vã. E está cheio de pregadores assim. A maioria faz sucesso, porque as pessoas gostam de ver a pessoa como um ídolo. Isso é uma idolatria. As pessoas têm o pregador como ídolo. Então, se não for o ídolo dele, ele não ouve mais ninguém. Então Paulo fala, eu não quero que aconteça isso comigo, de forma alguma. Porque Paulo diz, se eu ficar batizando alguém, Paulo fala, olha, eu lembro, acho que eu batizei um e outro só. Porque se eu ficar batizando alguém, aquele que foi batizado pelo apóstolo vai chegar para um outro que foi batizado, por exemplo, por Epáfras em Colossenses, e ele vai dizer, eu sou melhor que você porque eu fui batizado por Paulo, e você foi batizado por um grau menor. Paulo evitou que alguém pudesse querer subir degraus em cima do nome de Paulo. Então, nada na igreja deve atrapalhar a cruz de Cristo. Tornar-se a cruz de Cristo abaixo de qualquer coisa. Esta igreja ela é tão quanto verdadeira enquanto ela permanecer pregando o verdadeiro evangelho. Porque o dia que algum homem exaltar dentro da igreja, ela já não é mais do Senhor. Então a igreja acaba. Então Paulo diz, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E um dos intermédios que Paulo fez é não usar de sabedoria pessoal dele. Ele tinha, pois sim, Paulo tinha muita sabedoria. Ele mesmo diz que foi ensinado pelos conselhos de Gamaliel, que era um grande ensinador, um professor da tribo de Benjamim, judeus dos judeus, tal. Então ele falou, isso para mim é escória, isso não vale nada. O que vale para mim é a cruz de Cristo, porque o dia que eu disser, fui ensinado por Gamaliel, Gamaliel torna-se um autor principal de quem morreu na cruz, que foi Jesus. Amém, irmãos? Nossa vida é assim, porque o evangelho é simples, e ele não pode deixar de ser simples. E veja no versículo 18, quando ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que Jesus disse na cruz? Uma das coisas que Jesus disse na cruz, Pai, perdoados estão seus pecados. Para um daqueles ladrões, daqueles malfeitores. Um já fez loucura, censurou. E achou que perdoar o pecado, mas se está morrendo. Então é loucura. A palavra de Cristo na cruz foi loucura para quem estava perecendo, mas não para aquele que estava se salvando. Então a palavra da cruz é, para aquele que crê em Jesus, salvação. Para aquele que não crê, é loucura, é perdição. Então Paulo diz, no momento que eu deixar a cruz de Cristo abaixo de mim, apóstolo, ou qualquer que seja, a cruz ficou vã, ficou sem efeito algum, tornou-se inútil para aquele que quer passar o seu nome acima do nome do Calvário, de quem passou pelo Calvário. Certo, irmãos? E por isso que ele diz que ou é perdição ou é salvação.
não existe meio crente, não existe meio salvo, não existe meio evangélico, não existe eu já fui crente. Existe aquele que conheceu o caminho da cruz e desde então ele recebeu do Senhor a salvação pelo arrependimento e agora então, a partir daquele momento, torna-se um discípulo, uma discípula do Senhor que vai seguir até o fim. Pode ser que o mundo todo fale que a palavra é uma loucura, mas para ele não. Pode ser que você, na sua família, você pode chegar e dizer para os seus pais, para os seus amigos, tenho ouvido um caminho diferente, uma palavra que eu nunca ouvi. E as pessoas podem dizer, isso é coisa de crente, isso é coisa louca. Assim foi com Jesus. Assim foram os discípulos quando pregaram o Evangelho. Mas quando a palavra toca no coração, entra no coração, você vê que não é loucura, é salvação. Porque Paulo tinha essa preocupação de que a palavra fosse entregue de uma forma pura, como ela sempre foi. Como diz no profeta, no versículo 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, dos filósofos, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então aqui, ele diz de destruir aqueles que são sábios, que são instruídos em conselhos de grandes filósofos, Platão, sei lá mais o quem for, Aristóteles e tantos outros. Eu vou destruir, a palavra destrói, e também aniquila, isso acaba com aqueles super intelectuais, aqueles que sabem, acham que tem a noção de tudo e sabe tudo, é aniquilado. Agora, para quem é intelectual e para quem é se torna um grande sábio na filosofia, ele vai achar que o que alguém está falando isso é loucura para ele. E de forma que Paulo, ele começa a questionar essas pessoas. E eu quero ler algumas referências com os irmãos, sem demandar muito tempo. Vamos abrir em Romanos, capítulo 16... e versículo 18, por exemplo, que Paulo volta a falar várias vezes sobre esse assunto, dessa questão. Não deixar de lembrar que as pessoas mais admiradas pelos homens são as pessoas que grande conhecimento intelectual. Quando você vê aquele programa, por exemplo, que é conhecido, um programa que tem de entrevista numa TV do Estado. Então, quando vai um filósofo, vai alguém, as pessoas ficam, olha como esse homem é sábio, como que ele fala coisas impressionantes. É incrível o que ele fala. É porque ele fala coisas rebuscadas, coisas que encaixam uma com a outra, e as pessoas falam, isso mesmo, a vida é isso. Assim conseguiram formar até ideologias, de homens famosos, que criam ideologias que o homem se arrasta adorando e seguindo até hoje. O marxismo, por exemplo, é um exemplo. E as pessoas seguem como se fosse o caminho certo, que é aquilo mesmo. Então chama-se filosofias de vida. E elas são de fácil admiração. E as pessoas admiram. Mas aí nós vemos, por exemplo, e eu quero ler para os irmãos em Romanos, capítulo 16, versículo 18. Paulo aqui está dizendo de algumas pessoas descontentes dentro da igreja, o descontentamento através de doutrinas. Veja no versículo 17 que ele diz, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Certo? Quem ensinou doutrina para eles? O apóstolo, os apóstolos. Se alguém vem com uma outra notícia, e essas notícias, irmãos, aqui não se tratava de filosofias de homens de fora. Era a questão de interpretação do cânon sagrado, como já aconteceu em várias igrejas nossas, que vem com e queira ou não, são capciosas, levam gente junto. Então Paulo já alertava naquele tempo
quando ele diz: notem estes que promovem esse tipo de escândalos, discussões, coisas acaloradas. Dissensões são discussões acaloradas, que geralmente acontecem em torcida de futebol. E acaba acontecendo dentro das igrejas. Paulo diz: desviai-vos dele. Vou dizer para você, não é saudável ficar discutindo certas doutrinas com pessoas. Que ele quer provar por A mais B que você está errado. Toda vez que alguém quer provar que você está errado, não vale a pena discutir. Porque ele não está apto para ouvir o que está na... Não é como os bereanos, que conferiam as Escrituras. Conferir as Escrituras é quando eu e o irmão temos dúvida, e às vezes depois do culto lá em Pereira, o irmão chega: irmão, o que quer dizer essa palavra? Falou: olha, irmão, pelo que está escrito, está dizendo isso. Ah, então está certo, porque eu achava que era assim, mas agora eu estou vendo de um jeito. Irmão, concordo com o irmão também, mas o que o irmão me falou tem algum fundamento. Isto é conferir as Escrituras. Agora, quando alguém vem com calhamaço de estudos e diz que o que você está fazendo até hoje não é o correto, você tem que rever. E Paulo diz aqui, rever como? Desviai-vos deles. Veja o versículo 18. Porque os tais... Olha o versículo 18 que Paulo escreve à igreja de Roma. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, engana os corações dos simples. Olha, irmãos, primeiro Paulo diz que não serve o Senhor. Por exemplo, pode ter alguém na igreja que quer servir Moisés? Tem. Pedro Corel Filho. Desculpa, irmãos. Ele não sabia que eu estava aqui agora. É meu filho. Pode ter alguém que queira ensinar Moisés, por exemplo, na igreja, os ensinos de Moisés? Pode. Mas não é o que os apóstolos ensinaram. Então, quando nós vemos na palavra do Senhor, que porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, engana os corações dos simples. Vamos conversar um pouco sobre o que Paulo estava dizendo, qual o argumento de levar para você uma doutrina inédita, e para você falar: mas eu não sabia que era assim, que pode fazer isso. O que eles fazem? Então eles chegam com suaves palavras. Sempre que quando alguém quer te convencer de alguma coisa, ele nunca vem com brutalidade. Ele vem te abraçando, chamando de meu amigo. Olha a situação que você está vivendo, eu já queria te falar há muito tempo. Isso aqui você pode fazer e é assim. Não é do jeito que o pastor, que a igreja está ensinando há muito tempo. É uma forma diferente. Suaves palavras. E o que mais ele diz? E lisonjas. Lisonjas, irmão, chega ao ponto da bajulação. A pessoa começa a te bajular, começa a te ganhar, começa a te conquistar primeiro, para depois levar a sua palavra especial, que ele quer que você também acredite como ele crê. E engana os corações dos simples. Enganar os corações dos simples são pessoas bem intencionadas, mas desprovidas de tanta segurança do que se fala. Veja bem, meu irmão, quando alguém quer trazer uma heresia para a igreja, atrás de quem ele vai? De quem está mais carente, de quem precisa de uma informação inédita, de algum consolo. E justamente no consolo que ele precisa, é onde vem a informação. Cai como um presente, milagroso. E vem e serve muito ao ventre, ao corpo. E a cruz de Cristo fica escondida. Ninguém prega heresia dizendo que só Jesus salva, que a cruz de Cristo é suficiente para nós. Sempre são os penduricales do Evangelho.
Sabe aquelas perfumarias do Evangelho, aqueles penduricalhos? E pode perceber que aqueles penduricalhos ganham mais força que o próprio Evangelho da remissão dos pecados. Da necessidade do arrependimento, de amar o próximo, de amar o irmão, de não falar do irmão nas costas, não criticar o irmão, da maledicência. E tudo isso fica muito escondidinho e usa certos argumentos todos para poder inserir uma palavra de convencimento. Veja no versículo 1 do capítulo 2. Agora Paulo diz o que ele não fez. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Percebe que é o contrário do que nós lemos em Romanos, percebeu, irmãos? Ele falou, eu não fiz isso. Eu, quando fui ter convosco, diz Paulo, anunciando o testemunho de Deus, o testemunho de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, não fui com ar de superioridade, de que o que eu falava era aquilo e não tem outro jeito, como uma excelência minha de Paulo. Olha, Paulo tem a fonte da sabedoria. Eu nunca ouvi isso, só que Paulo chega e fala para mim que é uma coisa que só Paulo está falando. Quando apenas uma pessoa defende a sua suposta verdade, ele está errado. A verdade de Cristo é falada por todos os servos de Deus. E todos têm o mesmo amém. Como aqueles 24 anciãos que estão e dizem amém. Então, como você sabe que alguma coisa é heresia? Quando uma pessoa é convencida por alguém que chama-se proselitismo, ele forma prosélitos e esses prosélitos se agarram a essas verdades estranhas. Então, ele começa a ser defensor daquela verdade. Toda palavra gira em torno do que eles querem fazer. É o que acontece no país hoje. Desses movimentos entre esquerda e direita, sempre tem um motivo para entrar no seu assunto que leva à sua ideologia. Não é? Então nada é puro, a não ser que seja o que eles querem que você pensa. Então querem manipular as pessoas e tendenciar a pessoa a uma ideia. Isso é o trabalho dos hereges. Se você for ler 2 Pedro, primeira carta de João e Judas, você vai ver que você vai aprender muito das artimanhas dos falsos. E eles chegam a dizer que eles se transfiguram em ministros de Cristo. Olha como que a presepada, o teatro é muito bem montado. Então quando você olha para o líder, você tem até dó, mas esse homem é muito bom demais, ele é um santo. Transfigurou-se. É muito estranho dizer isso, irmão, mas acontece. Por que as pessoas arrebanham multidão? Você pode ver que esses líderes de igrejas grandes, as pessoas vão caminhando como ovelhas para o matadouro, e elas não se importam com o que alguém fala, mesmo que você fale a verdade. E então Paulo diz, olha, eu não fui com palavras empolgantes, de ar de superioridade ou de sabedoria. Olha que interessante, irmãos, porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Amém, irmãos? Eu não sei se os irmãos estão acompanhando as pregações nossas, mas as últimas que nós estamos falando, principalmente de 1 João, eu tenho falado para a igreja, os assuntos do Evangelho são poucos, não tem muito não. Os assuntos da igreja são poucos. Paulo fala, não vos maravilheis de escrever a vocês sempre as mesmas coisas. Esse é o cuidado. Porque essa informação da heresia, ela vem no conta-gota e insistente, por que a verdade não pode ser reincidente? Por que as pessoas cansam de ouvir a verdade, mas não cansam de ouvir as mentiras? Porque elas vêm com esse sabor de lisonjas, sabor de te elevar, de fazer você melhor. Então Paulo fala assim, irmãos, quero passar uma coisa para vocês. Eu não me proponho
Eu não quero saber, Paulo está dizendo, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de um outro assunto, mesmo que seja da Escritura, que não pregue Jesus Cristo crucificado. Para mim basta. Então o que eu puder aprender de Jesus o crucificado, além do mais, eu aprendo. Mas o que for de resgate, de outras informações, para mim nada serve. Amém, irmãos? E esse cuidado, Paulo passa, como ficou o aspecto dele, que isso eu já usei muito esse versículo 3 na minha própria vida. Quando Paulo diz, e eu estive convosco em fraqueza. Arrogante vem em fraqueza? Arrogante vem com ar de sublimidade, de excelência? Não. Paulo, irmãos, não foi nem como apóstolo. Paulo usava o que todos nós precisávamos de usar. Todo crente deve não se sentir, mas se capacitar para ser o menor de todos, os irmãos. E todo crente, quando ele sai na rua, ele deve se capacitar de olhar para ele e ver como o pior dos pecadores que teve no mundo. Então, na igreja, o menor dos irmãos, Paulo fala, eu fui o menor. Então, volto a dizer, entre os apóstolos e entre os irmãos, Paulo diz, eu sou o menor. Quando saímos na rua, entre todos os pecadores, dentre os pecadores eu sou o pior. Então você vai entender a mensagem do Evangelho. Você vai entender o que é precisar do amor de Cristo. Porque o amor está tão assim, pulverizado de uma forma tão má, que as pessoas não têm mais capacidade de entender sobre o amor sofredor, sobre o amor doador, que todos nós precisamos de ter. E diz ele que foi em fraqueza, em temor. Você já viu esses pregadores de televisão pregarem temor? Aquele choro deles, irmãos, nem criança de jardim de infância deve acreditar. Aqui está falando em temor a Deus e em grande tremor. Em grande tremor, irmãos, pode escrever aí, é tremedeira de baixo a cima. Um homem que prega assim, alguém vai dar ouvido para ele? Ele não estava dizendo que ele deixou de pregar com segurança e certeza sobre a cruz de Cristo. Mas ele está dizendo para os irmãos que ele, Paulo, quando ele olhava para o Evangelho de Cristo, então ele tremia, gemia e tinha muita dor. Então ele não tinha condição de ter palavras mirabolantes, interpretativas, arrogantes, para poder dizer de Cristo. Literalmente, Paulo dizia, prego de tanto temor, que prego escondido atrás da cruz de Cristo. Amém? Veja o versículo 4 do nosso mesmo capítulo 2 agora. Paulo chama para ele sobre a minha pregação, a minha palavra, a minha pregação, não constituíram de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Irmãos, sabe quando que nós vamos ter demonstração de espírito e poder? Quando nós pregamos ou anunciamos o Evangelho com grande tremor, com grande temor e fraqueza. Então, Paulo diz aqui que ele não usa de palavras para fazer persuasão. Persuasão, irmãos, vou dar um exemplo bem que vai entrar daqui uns dias. É como aqueles candidatos que aparecem na televisão pedindo voto. Eles querem te persuadir de que ele é bom, que ele é o candidato que você precisa votar. Então ele faz uma persuasão e eles ganham a eleição. São eleitos. Depois que eles ganham a eleição, não é assim, irmão? Aí você acorda, porque até então você foi persuadido, não é assim? Depois você, mas olha, eu votei nesse candidato e ele falou que ia fazer
tal e tal coisa. Mas ele não fez nada. Sabe o que ele fez? Ele te persuadiu numa tremenda mentira proposital, porque ele tinha certeza que não ia poder fazer, mesmo que ele quisesse. Mas se ele prometesse, ele ia ser eleito. Prometeu e foi eleito. Porque se ele falasse a verdade, ele não ia ser eleito. Então, irmãos, Paulo falou, olha, eu não venho aqui para convencer vocês de uma outra coisa, a não ser do evangelho da cruz, da palavra da cruz. Antes de terminarmos, eu quero pedir para você, vamos ler terceira João, que eu acredito que nós podemos encerrar com alguns desses versículos. Nesta terceira carta, João escreve a um presbítero, um pregador, um pastor, chamado Gaio. E naquela igreja existia um homem chamado Diótrefes, que estava causando uma desavença, uma dissolução, como nós vemos Paulo falar daqueles que causam discussões na igreja. Este fazia exatamente o que Paulo falou. João agora fala também que este fazia. Então ele diz, no versículo 10, e no versículo 9 ele diz, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura entre eles o primado, não nos recebe. O que é primado, irmãos? Quer ter liderança, quer ser olhado como o principal. Ele queria ser o principal da igreja. E depois ele diz, por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e lança fora da igreja. Lançar fora da igreja não é pegar uma corda e tirar, não. Com os escândalos, com os falatórios, com as palavras erradas, maliciosas, tendenciando irmãos a brigar um contra o outro, ele ia tirando membros da igreja. Então ele lançava fora. Então ele chegava em um, falava de outro, chegava um, falava de outro. E tem irmãos que talvez nunca mais voltaram para a igreja. Diótrefes fazia isso. Então ele chegava no irmão que ele tinha um pouquinho de acesso e falava mal de João, do apóstolo João, do apóstolo do amor. Falava de João até essas pessoas saírem fora da igreja. E eles saíam da igreja. Quando o João chegava, nem sabia o porquê. Então o João falou, eu preciso de ir, porque quando eu for, eu preciso de recuperar o que ainda resta. Nada é novo neste mundo, do que nós vemos acontecer nas igrejas, irmãos. Nada é novo. E isso, João aqui diz, né? Vou trazer à memória dos irmãos o que ele fez, porque os irmãos talvez esqueçam, pela simplicidade. Porque essas pessoas são bondosas, são carinhosas, visitam casas, faz janta, chama, faz churrasco, convida e convive, tem um convívio muito bom. Mas só que na verdade quer acabar com a união da igreja, quer acabar com os irmãos da igreja. E João diz, no versículo 11, amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas o que faz o mal não tem visto a Deus. Como ele escrevia para o Gaio, então ele escreve para ele. Tá bom, irmãos? Eu quero ler mais um versículo para nós terminarmos, que é 2 Tessalonicenses. Aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 5. 1 Tessalonicenses 2 e 5. Uma outra igreja, a igreja de Tessalônica, o autor dessa carta é Paulo, e aqui ele volta a dizer, nesta carta ele volta a dizer, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Paulo escreve à igreja,
É uma carta pequena também, são 2 cartas aos Tessalonicenses, mas ele quis deixar bem claro para a igreja que ele nunca usou de palavras que seriam palavras lisonjeiras ou de lisonjas. Sabe que chega a ser palavra satisfatória. E até em alguma versão, palavras animadoras, com intuação de bajulação. De dizer aos irmãos, olha irmãos, uma coisa aqui, outra ali, vai tocando, ajeitando, vamos ser jeitosos nas coisas. Não. Paulo diz bem claro que Deus é testemunha do que ele pregava. Era 100% a cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Redentor, o Messias. Nada mais. Nenhuma palavra que caísse no gosto do intelecto do homem, que satisfizesse a tendência carnal do qualquer homem, mas que fosse palavra pura, verdadeira, vinda do trono da graça, que pudesse transformar as pessoas e não contentar as pessoas. Toda vez que alguém prega para te contentar, não vai soar como palavra de loucura. Mas quando alguém prega uma palavra que dói no coração, que mexe com você, que te rebaixa lá como o pior dos homens, essa palavra é de Cristo. Porque ela tocou em você. Ela provoca mudança. Provoca arrependimento, provoca dor de crucificação, provoca arrependimento. Se não for isso, irmãos, qualquer assunto que vai promover entre a igreja dissensão, dissolução e tirar fora membros da igreja, não é de Cristo. Deus é testemunha. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir. E nos dar a honra de estar aqui conosco. Amém? Deus abençoe.